Pessoal, canal do Pé na Tábua, mais um vídeo que nós vamos tentar colocar. Hoje eu estou aqui na colaboração do Paulão Funileiro, do pessoal da oficina Paulão Funileiro, que vai, apesar do evento ser agora, em novembro, daqui um mês, a gente está com um monte de coisa para fazer. Eu tive que fazer uma coisa hoje que faz 15 anos que eu tenho um automóvel, que se eu não fosse começar a restaurar, eu não ia começar a restaurar nunca. Então eu vim aqui no Paulão Funileiro, que vai, como diz, a gente já brincou aqui, vai segurar na mão de Deus e vai, entendeu? Para tentar sair o Irapuru. Paulão, eu queria que você tivesse as melhores impressões, porque tá fácil, não tá? Tá, digamos assim, razoável. Tá. Paulão tá vendo as barbas brancas aqui, ainda tem uns pretinhos. Até o final do ano eu faço Papai Noel. Até o final, Até o final do ano, barba branquinha, até o final do ano. Paulão, esse carro... Por favor, Bruno, conta pra nós a história desse carro, que o pessoal que veio aí do meu canal para assistir, conta pra nós agora detalhes por detalhes desse carro. Vamos contextualizar assim. A indústria automobilística nacional começa de fato em 1956. O Brasil não produzia carro até aquela época. O que o Brasil fazia era importar automóveis. Por que o Brasil não produzia carro naquela época? Porque não existia aço para se comprar no Brasil. O Brasil exportava minério de ferro e comprava o aço pronto lá de fora. Com a primeira indústria siderúrgica nacional, o Brasil passa a produzir o próprio aço e nascem ali as primeiras carrocerias nacionais. No caso, nasce a Brasinca, que era uma empresa, Inca era Indústria Nacional de Carrocerias, e o Brás vem de Brasil. A Brasinca nasce em 49, passa a produzir carrocerias de ônibus e alguns caminhões. A indústria de automóveis começa em 56 com a Romizeta, com a Vemag produzindo as DKVs, e em 64 a Brasinca tem a ideia de produzir um automóvel totalmente feito no Brasil, com o máximo de elementos nacionais possíveis, para que se fizesse um carro esportivo para não fazer feio lá fora para aquilo que se produzia no mundo. Então, os projetistas da Brasinca, Paulão, era um espanhol chamado Rigoberto Soler e o outro era o Ângelo Mário Gonçalves, que veio da Vemag. O Ângelo Mário Gonçalves ainda é vivo, sempre gostou de Ferrari, de carro esportivo. Não foi difícil eles dar essa característica de um automóvel extremamente baixo. Ele é baixo, o teto dele é muito baixo, tanto que para poder entrar no automóvel, a gente não tem como mostrar aqui porque está desmontado, mas a porta, quando você abre, a coluna da porta vem até aqui e depois tem um pedaço de lata, aqui ó, eu estou no teto do carro, ó, tem um pedaço de lata que sai junto para facilitar a entrada, porque ele é um carro baixo. Um carro de 2 lugares, apesar de não ser grande, ele é grande, ele tem só 2 lugares, porta-mala pequeno, um porta-malazinho muito pequeno, e o tanque de combustível, para piorar, fica dentro do porta-mala. Ou seja, não era um automóvel feito para a família viajar. Ele era um carro para 2 pessoas, onde com certeza o cara que tinha esse automóvel, ele tinha outros carros na garagem. E ele tem, obviamente, um cofre de motor muito grande para caber um motor grande com bastante cavalaria. É por isso que ele tem aqui esse cofre deste tamanho aqui, porque o principal motor que existia no Brasil naquele tempo era o motor 261, que era o motor da Chevrolet Brasil, que era fabricado em 64, passou a ser a C14, e esse motor ele é totalmente entre eixo, ele tem a distribuição do peso do carro no meio, ele tem uma frente bastante baixinha, e é um automóvel que foi lançado em 64 com o nome de, e ele ia ser lançado com o nome de Irapuru. Teve uma matéria muito completa com ele na 4 Rodas, edição número 50, salvo engano, de setembro de 1964, onde na matéria já falava que ele ia chamar o Irapuru, só que no lançamento do Salão do Automóvel de 64, a Brasinca, que era a empresa que estava produzindo o automóvel, queria que o nome dela prevalecesse, o nome da fábrica fosse reconhecido, então ela lançou o carro com o nome de Brasinca 4200 GT. GT era a denominação de Gran Turismo. Naquela época, a Ferrari tinha um automóvel chamado GTO, que era uma Ferrari que era Gran Turismo Homologato, que era a Ferrari que tinha ganhado as 24 horas de Le Mans por 3, 4 anos seguidos. Então, ter o nome GT era uma coisa muito importante. Então, esse automóvel foi talvez um verdadeiro GT brasileiro, com motor central, com totalmente esportivo. E Paulão, era muito caro. Muito caro. Esse automóvel chegou a custar o preço do Mustang quando o Mustang foi lançado em 64. E o Mustang foi um dos grandes sucessos de venda em 64, se não foi o maior.
Então, um carro nacional concorrer com um carro importado de sucesso que foi o Mustang em 64, fez com que o brasileiro preferisse gastar aquele dinheiro no Mustang do que no Brasinca. E obviamente esse carro vendeu pouco, fabricou pouco, foram 73 unidades fabricadas, chegou a ser 76 carrocerias fabricadas, mas algumas delas não viraram carros, porque a pessoa batia o carro e pegava uma outra carroceria. Então a gente acredita que em torno de 73 carros fabricados, dos quais 70 berlineta, que é esse modelo, 2 conversíveis e um modelo perua, que foi a viatura da polícia rodoviária, que tem um apelido de Gavião. Eu estou falando demais, mas é um automóvel bacana, um automóvel que tinha tudo de melhor que a indústria brasileira podia produzir. A suspensão dianteira é McPherson, e ele tem um diferencial muito próximo àquele que foi do Corvette. Por mais que o Corvette em 64 ele era motor V8, o Corvette nasceu em 53 e 54 com o mesmo motor 6 cilindros, com pequena diferença, mas o mesmo projeto do Blue Flame, dos 6 cilindros, no caso aqui é do 261, e para poder dar mais potência nesse motor, ele foi sobrealimentado com 3 carburadores SU, que era o mesmo do Jaguar inglês. Então, era um sonho, era um automóvel que eu comprei em 2004, faz 15 anos que eu tenho ele. Comprei muita peça com ele. Recentemente entraram na casa que eu guardo as coisas, roubaram algumas peças dele. Eu não cheguei nem a fazer um inventário para saber o tamanho do nabo que eu levei, mas essa parte de funilaria eu gostaria de devolver essa dignidade para o automóvel, porque é uma ave rara, literalmente, até pelo nome de Uirapuru, e eu acho que eu gostaria de ver esse automóvel pronto. Depois de 15 anos eu não podia esperar mais 15, mais 15, mais 15, e uma hora eu ter tido esse automóvel por tanto tempo e não ter tido condições de desfrutar. Então vamos acompanhando, no canal do Paulão Funileiro, que ele vai estar postando vídeo da restauração. O Paulão é o cara da lata, o Paulão é o Thomas Greenmore, né? O Paulão é o... Para quem lembra do Uri Geller no final dos anos 70, que conseguia entortar a colher na mão, assim, fazendo assim, é o Paulão. Ele pega uma chapa reta, ele usa os poderes extraterrenos e ele consegue fazer o negócio, virar uma curva. Então eu espero que o Paulão consiga fazer isso daqui, virar um Uirapuru de novo. A responsabilidade, galera. Pessoal, é uma honra mexer num carro como esse, tá? Provavelmente vai ser o único, tá? Provavelmente vai ser o único carro desse daqui que eu mexo. Não sei, espero que não. Mas esse carro aqui, pessoal, a gente tem que trazer ele para a vida de volta, tá? Esse é um exemplar que não pode morrer, não pode acabar derretendo no ferrugem, tá certo? E para um carro artesanal, né? Obrigado pela confiança do Thiago. E vamos tentar aí justificar a confiança que ele tem aí na gente, tá certo? Pessoal, segue nós, entendeu? A gente vai estar falando, estou usando o espaço do Pé na Tábua para falar do Uirapuru, mas o canal está aberto, a gente fala qualquer coisa que envolve antigo mobilismo. Então, Pé na Tábua aí, até o próximo vídeo. Paulão, faça às vezes. Você que manja de falar, segue aí no sininho, não sei o que lá, não sei. Cadê o Zé? O Zé que faz essas coisas. O Zé que vai fazer. O Zé ficou quietinho. Ele escondeu. Fala as coisas que você fala no canal do Paulão. Zé, fala lá. Curtiu o vídeo do som, o que tem que fazer? Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo, não esquece de deixar seu like para ajudar o canal do som. Eu nem ia falar isso nunca, pior que eu falo, hein? Eu não consigo demorar tudo isso, não. No automático já vai indo. Valeu, gente.